Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz. Que essa célula seja uma bênção, que Deus toque profundamente no teu coração, porque era tudo que Jesus Cristo queria quando se reuniu com seus discípulos ali naquela montanha, onde ele pregou o primeiro sermão, o sermão do monte. Eu sei que Jesus não pregou como a maioria dos pregadores pregam, com toda aquela eloquência. Eu imagino Jesus sentado em volta dos seus discípulos, à volta dele, e ele estava ali ensinando seus discípulos. E ele disse para os seus discípulos que os discípulos verdadeiros de Deus tinham 8 características. As primeiras características são as características que nós ministramos e pensamos nesse domingo. São as características que nos levam até Deus, a estarmos com Deus. As 4 características que ministraremos no próximo domingo falam sobre as características daqueles que se relacionam com a sociedade, com a comunidade, e por isso são bênçãos para a comunidade. Nós vamos estar hoje meditando nessa célula, refletindo sobre essas 4 primeiras características. Então vejamos, a primeira característica Jesus nos destaca aqui no versículo, Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Primeira coisa, a gente acha que ser pobre de espírito se relaciona com dinheiro, com pobreza, com... Não é nada disso. O que Jesus quis dizer é que o pobre de espírito é aquela pessoa quebrantada. E felizes são as pessoas quebrantadas, porque quando as pessoas são quebrantadas, aí sim, de fato, elas são bênçãos nas mãos do Senhor. Nós vemos, por exemplo, um Moisés que era de dura cerviz, era um homem iracundo, era um homem duro, quis fazer justiça própria com as mãos, mas Moisés, ele foi quebrantado pelo Senhor e foi uma bênção. Nós vemos a história de Jacó. Jacó era também uma pessoa dura de coração, lutou a noite inteira com o anjo e ele foi quebrantado, e dali para frente ele foi uma bênção. Nós vemos, por exemplo, Pedro, um rapaz que discípulo de Jesus durante 3 anos, e o que acontece com ele? Até mesmo na véspera ali da crucificação de Jesus, Pedro pega uma faca, uma adaga e corta a orelha daquele soldado, do soldado sacerdote. Então a gente percebe que havia um coração não quebrantado em Pedro. Nós vemos o apóstolo Paulo, um homem conhecedor da palavra do Senhor, mas um homem também soberbo, um homem que perseguia, que estava junto com as pessoas que assassinavam os cristãos. Mas quando Jesus encontra Paulo, Paulo logo pergunta: Senhor Jesus, o que tu queres que eu faça? E aí ele se submete. Então esses homens que tiveram coração duro foram quebrantados, e agora quebrantados eles se tornam bênçãos para o reino do Senhor. Queridos, essa deve ser uma das características que nós precisamos ter como discípulos de Jesus. Não pode haver soberba, orgulho, prepotência no nosso coração. Se queremos ser bênçãos para as pessoas, bênçãos nas mãos do Senhor para abençoar as outras pessoas, nós precisamos ser pessoas pobres de espírito, pessoas simples, não é? Pessoas que não sejam soberbas. A minha pergunta para você você é assim? Porque Jesus não foi assim. A segunda característica que Jesus disse que seus discípulos precisavam ter ele disse: felizes são aqueles que choram. O mundo hoje ensina que as pessoas não devem chorar. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda em chorar. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo chorou. E Jesus Cristo chorou quando estava naquele velório, viu as pessoas chorando por causa da morte de Lázaro, e ele chorou. Jesus Cristo chorou e diante daquele velório diz que ele era a ressurreição, ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, no meio das lutas, do choro, Jesus nos traz respostas maravilhosas para as nossas indagações. Meu irmão, minha irmã, quando nós estivermos próximo de pessoas que estão chorando, certamente Deus vai colocar revelações maravilhosas na nossa vida. Por exemplo, Jó era um homem que sofreu terrivelmente, mas no meio da sua angústia, quando até mesmo sua mulher dizia assim: abandona o teu Deus e morre, ele teve uma revelação maravilhosa de Deus. Eu sei em que tenho crido e eu tenho certeza de que ele estará me socorrendo no tempo certo, e foi o que aconteceu. No meio da angústia, no meio daqueles que choram, é que nós podemos perceber que da necessidade de cada um deles. Por isso que a palavra de Deus nos diz que muitas vezes é melhor nós visitarmos os velórios do que visitarmos as festas, porque as festas nos iludem, nos fazem esquecer de que nós somos passageiros nesse mundo, somos peregrinos. Mas no velório a gente sabe que enquanto observamos aquela pessoa que já morreu, a gente sabe que logo nós também poderemos morrer, e para isso precisamos estar preparados para isso. Então felizes são aqueles que choram, porque serão consolados, é a palavra do Senhor. Então que eu e você, como Jesus, tenhamos um coração
que chora, tenhamos olhos que choram, que se importem com as pessoas, com o sofrimento, com a dor das pessoas e que choremos por elas, porque assim certamente seremos abençoados e abençoadores. Mas a palavra do Senhor Jesus também, ele ensinou aos seus discípulos que havia uma terceira característica que eles precisavam ter. Jesus nos diz assim que felizes eram os discípulos que eram mansos, porque eles herdarão a terra. Amados, tem tantos discípulos que são prepotentes, são iracundos, são bravos, são irritadiços, estão sempre brigando, estão sempre discutindo, estão sempre disputando, sempre querem ter a última palavra, sempre querem vencer em todas as discussões, não são pessoas mansas. Meu irmão, o mundo hoje diz que nós não devemos ser mansos, o mundo diz que nós devemos lutar, mas queridos, Jesus Cristo diz, felizes são as pessoas mansas, porque elas herdarão a terra. Quem não é manso não herda a terra. Para herdarmos a terra precisamos de mansidão do coração. Se eu for manso eu vou ser um fraco. Se eu for manso as pessoas vão montar cavalo em cima de mim. Se eu for manso, meu querido, você pensa que ser manso é ser fraco? Não. Jesus Cristo ele foi manso e ele não foi nem um pouco fraco, ele foi forte. Te digo uma coisa, fracos são aquelas pessoas que se deixam dominar pela ira, pela raiva. Eu quero dizer uma coisa para você, ser manso é preciso ser muito forte. Só os fortes conseguem ser mansos, só os fortes conseguem dominar as suas próprias emoções. Por isso Jesus disse, felizes são os mansos. E meu irmão, se queremos ser bênçãos na vida das pessoas, nós precisamos ser mansos, porque só os mansos de fato fazem diferença na vida das outras pessoas. Os iracundos, os bravos, os irritadiços não fazem não. Por isso tem uma terceira, essa é a terceira característica, mas existe uma quarta e última característica, que são daquelas pessoas que têm fome da justiça, não da justiça própria, da justiça do homem, da justiça do dente por dente, olho por olho, não dessa justiça, não. Jesus está falando daquela justiça divina, da justiça de Deus, daquela justiça que certamente acontecerá para aqueles que descansam no Senhor. Meu irmão, quando o mundo é injusto com você, quando as pessoas são injustas com você, você pode e precisa se lembrar e nunca esquecer de que a justiça de Deus prevalecerá. Os homens que têm fome e justiça de Deus são os homens que querem vencer, fazer as coisas corretas. Nós citamos Martin Luther King, citamos Nelson Mandela, citamos tantas outras pessoas. São pessoas mansas que ganharam guerras grandes, maravilhosas, mas com a justiça do Senhor. É preciso que eu e você sim lutemos para fazer com que os valores cristãos prevaleçam na sociedade, na terra, entre nós, no meio da sociedade, mas com mansidão, com os princípios do Senhor Jesus, com os valores de Jesus. Jesus, ele mesmo manso, ele foi um guerreiro. É preciso que nós conquistemos com mansidão os princípios do Senhor Jesus na vida de cada um. Querido meu irmão, minha irmã, não ganhe essa batalha com a justiça humana, mas que eu e você tenhamos fome e sede da justiça de Deus e que ela prevaleça sobre a nossa vida e prevaleça então também sobre a vida das outras pessoas. Eu tenho certeza que essa reunião dessa célula será uma bênção para você e para todos que aí estão presentes, porque esses valores são maravilhosos, são tremendos, são profundos, precisam nortear a minha e a sua vida. Nós precisamos nos quebrantar, pedir perdão ao Senhor por muitas vezes não sermos pobres de espíritos, por sermos orgulhosos, por não sermos homens e mulheres que choram com as pessoas, estamos com os nossos olhos secos, por não sermos pessoas mansas, ao contrário, sermos iracundos, e por não sermos pessoas que têm fome e sede da justiça. Lembre, porque as pessoas que têm fome e sede de justiça serão fartos do quê? Da justiça do Senhor. Que nessa célula, nessa reunião, ao terminar, nós possamos estar orando e clamando ao Senhor, que Ele nos capacite a sermos pobres de espírito, capacite-nos a chorar, que Ele nos capacite a sermos mansos, não fracos, mas mansos, e que Ele nos capacite a exercermos, experimentarmos a justiça, não a justiça humana, mas a justiça do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, essa reunião. É a oração que eu te faço agora, Deus, em nome de Jesus. Que ela gere mudanças profundas, Senhor, nos nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus te abençoe, líder, em nome de Jesus. Deus te abençoe, discipuladores, para discipular os seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus com esses valores. Até a próxima oportunidade.